Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. São 6h23. Professor Leandro Carnal conosco aqui na ponta da linha. Quero fazer uma pergunta para o senhor que não tem nada a ver com o TSE, nada a ver com o que nós estamos vivendo aqui. Quero perguntar para o senhor sobre a Inglaterra. As eleições que foram antecipadas lá, na visão do senhor, foi um erro de estratégia ter antecipado essas eleições? O momento não era propício para uma eleição no país? Como é que o senhor viu essa situação, professor Carnal? Bem, tudo mudou na estratégia inglesa quando ocorreram mais atentados, né? Porque o tema da segurança e do fechamento tendencialmente vai favorecer o Partido Conservador. Toda a ideia de que a Inglaterra possa controlar mais a imigração, possa ter autonomia na entrada de imigrantes de países de maioria islâmica, tudo isso vai acontecer mais forte agora. Mas nós já tivemos surpresas no passado. A Inglaterra está discutindo duas questões fundamentais. Uma diz respeito ao custo da saída da União Europeia. Quanto vai custar? E a segunda diz respeito a essa questão do caráter multicultural, o fato de que até o prefeito de Londres é islâmico, ou seja, de que nós temos diante de nós um desafio, e esse desafio é maior do que apenas uma eleição. E a Inglaterra está dividida também entre o eleitorado jovem e o eleitorado mais velho. E isso é uma surpresa. O eleitorado jovem tende a favorecer os trabalhistas e a União, e uma tentativa de reverter a votação, que é bastante difícil, que excluiu o Reino Unido da União Europeia, e o eleitorado mais velho é mais assustado, mais voltado ao isolamento como característica tradicional inglesa. Professor, boa tarde. É o Fábio Panunzi, tudo bem? Tudo. Maravilha. Professor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor sobre o julgamento de hoje. Quero saber como é que o senhor está vendo o que está acontecendo aqui em Brasília. Provavelmente o julgamento vai terminar empatado. Nós já temos 3 votos aqui absolvendo Dilma e Temer. E temos agora o ministro Luiz Fux encaminhando, fazendo um voto que começou com um sentido grandiloquente. Está parecendo aquele discurso do Martin Luther King sobre o sonho de ter um mundo melhor. Enfim, mas eu quero saber... esse mundo melhor não chega agora pela análise da Corte Eleitoral. A Corte Eleitoral está saneando a eleição de 2014, retirando o problema da Odebrecht, que entenderam os juízes, a maioria deles, que era uma extrapolação do objeto da ação. É uma eleição limpa. Eu queria saber como é que o senhor interpreta o resultado desse julgamento. Bem, se terminar empatado, cabe o voto de Minerva ao presidente. E nós estamos num processo desgastante de judicialização de praticamente tudo, ou seja, todas as questões são judicializadas assim que terminar esse julgamento, independente do resultado. Aqueles que foram beneficiados ou foram prejudicados na sua interpretação vão apelar ao Supremo. O Supremo pode reconsiderar questões. Tudo isso está tornando muito complicado uma vida em que todas as questões nacionais são resolvidas nos tribunais e terminam no Supremo. É muito complicado esse momento em vários sentidos, né? Agora, professor, aproveitar para colocar isso para a mesa, porque é o seguinte, parece que há uma mudança de posições muito interessante aqui. É lógico que a decisão judicial é algo para ser acatado, né? Independentemente disso gerar um recurso lá na frente ou não. Mas, enfim, houve um momento em que a Corte autorizou a coleta dos depoimentos e das provas que ela agora rejeitou. Naquele momento, por exemplo, um dos méritos do procedimento dessa ação, cujo arquivamento foi recomendado pela relatora de então, o ministro Gilmar Mendes, que preside a sessão hoje, se insurgiu de uma maneira muito categórica. E ele foi... a posição dele acabou prevalecendo por 5-2 no plenário do tribunal. Como é que a gente pode entender mudanças de posição ao longo de uma história tão curta de tempo, hein, professor e doutor Ogéia? Eu acredito que nós estejamos diante de uma pressão da opinião pública e de influência dos juízes que tinham uma posição e voltam atrás. Quer dizer, nós nunca tivemos tão clara a posição das relações entre imprensa, opinião pública e juízes, né? Agora, professor, é o seguinte, essa história
possivelmente a análise da eleição de 2014 tem encerrado uma batalha, mas não acabou com a guerra, porque nós temos, como o senhor falou, provavelmente vai haver recurso, essa coisa toda, mas tem algumas coisas que ficam assim muito próximas de se cristalizar. Por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff foi cassada ao longo de um processo político, não recebeu a punição da inelegibilidade, foi apenas retirada do exercício do mandato, né? Por força do formalismo da análise de uma pedalada fiscal, que é algo que não tem nada a ver com corrupção, é apenas má gestão, é crime de responsabilidade, de desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Agora ela se safa de novo da inelegibilidade. Não é pouca coisa, não, para um governo desastroso como deve em todas as áreas. Eu acho que é muito ruim, é muito instável para a nossa democracia, idas e vindas, decisões e decisões, transmite ao eleitor e ao grande público que a sua decisão eleitoral pode ser revogada a qualquer instante, a demora da análise desse processo, ou seja, estamos chegando ao último ano do governo que seria da chapa Dilma Temer e nós ainda não decidimos se as pessoas foram eleitas legalmente e não decidimos se os eleitos vão ou não perder o seu mandato e ficarem inelegíveis por um período. Ou seja, é muita ida e vinda, transmite ao mercado, ao eleitor, ao mundo, a ideia de instabilidade, transmite a ideia de mutabilidade da nossa política. Isso é muito ruim, realmente, isso é muito ruim. Outros países passaram por tormentos. O presidente Nixon renunciou em 74 para impedir um processo de impeachment que estava ocorrendo, caso único na história dos Estados Unidos, porém está muito House of Cards. Nossa política está muito de maquiavelismo, de ida e vinda, de uso de recursos, de pressões, de judicialização. Está complicado acreditar na política brasileira, está muito complicado. É verdade. Professor Leandro Carnal volta com a gente semana que vem aqui no Bastidores do Poder. Por enquanto, um beijo, bom fim de semana, professor. Bom final de semana aos nossos ouvintes também. Até logo.